Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos de Torá do Beit Midrash Neshama. Hoje já é dia 19 de agosto de 2026. Estamos nos aproximando do finalzinho da Torá, no finalzinho do ano também. Se Deus quiser, daqui a algumas poucas semanas estaremos comemorando Rosh Hashanah. E hoje a gente tem a honra de poder ouvir um pouquinho da Torá do Moré Aguinaldo, do Moré David Aricha, e ficamos muito contentes com isso. Moré, a palavra é sua, a hora que você quiser começar, seja bem-vindo. Baruch Haba. Todá, Todá, Rabino. Shalom a todos, Shalom Aleichem. Obrigado pelo crédito, pela alegria de estudarmos a Torá juntos. Vamos começar com as bênçãos. Bênçãos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Amém. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה, אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. Amém. Vamos compartilhar aqui. Ok, Perfeito. deu certo? Deu Deu certo, né? perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem. Estudo da Torá no Beit Midrash Neshama. Olha, pessoal, se é Beit Midrash, tem que ter troca, tá? Não é aula. É um estudo em grupo. É importante ouvir, é importante falar, é importante criticar, é importante falar, não penso assim. Eu vou dizer, ótimo, como você pensa? Essa é a forma judaica de estudar, é um aprendendo com o outro. Lógico que eu estou conduzindo, mas é um Beit Midrash. Parashat Hashavua é Ki Tetse, quando saíres, né? Quando saíres, é uma paraxá que dá uma ideia de planejamento, há uma gerência, há um planejamento, há um se, há um que, e eu preciso me preparar para isso. Quando saíres, Devarim, Deuteronômio 21, versículo 10 até 25, 19. É a 49ª porção da Torá. Estamos aqui em 19 de agosto, mais 6 para 7 de Elul, 5, 7, 8, 6. Se eu não errei a contagem, 23 dias para Rosh Hashanah, que é na tradição judaica chamada de Ano Novo da criação do universo. Não é o Ano Novo religioso de Pêssar, mas é o Ano Novo do universo. Então, estamos a poucos dias dessa festa de Rosh Hashanah, Ano Novo. É tempo de meditação, tempo de avaliação, é tempo de levantar uma contabilidade mental, melhorar. Estamos nesse passo. E o contexto literário, sempre gosto de mostrar essa tela. Ver como é que estamos viajando aqui. É, só um minutinho. Então aqui passamos por Bereshit, 12 para Sheot, Shemot, 11, Paikra, 10, Bamidbar, 10. Estamos em Devarim, passamos por Devarim, Beit Hanan, Ekev, Re'e, Shoftim. Tivemos o estudo semana passada, Paracelso. Shoftim, justiça, justiça perseguirás. E após uma paraxá que nos manda a ter sede e perseguir a justiça, nós entramos no Kitetse, praticamente como vamos nos comportar na prática da justiça diante dos outros. E esses outros envolvem tudo, pessoas, árvore,
vinhedo, envolve uma mulher que é trazida da guerra, cativa, cativos, envolve a viúva, envolve o órfão. É interessante isso aqui, então é uma sequência, uma paraxá orienta a perseguir a justiça e outra paraxá mostra os alvos dessa justiça, que é esta que estamos agora, Kitetse. Esse é o nosso contexto literário, 21:10 a 25:19. É claro que o estudioso mais aplicado, ele não vai ser doutor em uma paraxá e ignorante em outra, ou seja, displicente em outra. Ele vai ser um esforçado no máximo que puder. E o ideal, né, no mundo ideal, realmente, se eu estou estudando Devarim, eu vou me dedicar a um pouquinho que puder, mas é um pouquinho em todas as parashot, para ficar mais esclarecido, né? E Kitetse não pode ser estudado isoladamente. Então, faz parte desse contexto literário. E aqui vem um pequeno resumo, mas é pequeno mesmo, tá, pessoal? Caso de uma mulher quando capturada por um soldado hebreu durante uma batalha. O que fazer? Como é que eu vou aplicar a justiça agora? O Shoftim nesse caso. A mulher foi capturada e o soldado gosta dessa mulher. Como é que ele faz? Os direitos especiais de herança do primogênito, o caso do filho teimoso, alguns falam rebelde, como é que eu me comporto diante dele, a importância de respeitar-se a propriedade de outras pessoas, a obrigação de enxotar, de afastar a ave do ninho antes de pegar seus filhotes. Não se deve vestir chatnes, a mescla de lã e linho, na mesma peça de roupa. Isso era encarado na época como algo de idolatria, porque diz alguma literatura que os idólatras misturavam o lã e linho. Só que nas roupas sacerdotais havia mistura de lã e linho. Então, pode lá? Pode ou não pode? Não, porque aí já não seria idolatria. Então, tem essa questão da mistura, né? Uma coisa tão básica, não misturar. A Paraxá também vai falar do caso da difamação da mulher casada, a proibição de adultério e outros casamentos proibidos, a ordem de manter o acampamento do exército como local santificado, o divórcio, o requerimento de um get, que é a carta do divórcio, é citado também, o sequestro, pagar os trabalhadores no tempo apropriado, o conceito da responsabilidade do indivíduo por suas próprias ações. Então, não pode cobrar dos pais algo que o filho fez, o filho vai pagar. Então, é citado várias vezes a questão da responsabilidade pessoal, a consideração especial que deve ser dada a um órfão e a uma viúva, o casamento levirato, faleceu o marido e a mulher não tem filhos e tem irmãos, ele deixou irmãos, então não deixar essa mulher se casar, se estar casada, a honestidade nos negócios, a balança justa, e não somente a balança, mas também a medida. Há coisas que são pesadas e há coisas que são medidas. Então, a balança e as medidas devem ser honestas. A exortação para recordar as atrocidades que a nação de Amaleque cometeu contra nós após o Êxodo. Esse é o resumo do resumo. Muito bem. E aí, Devarim 21, Deuteronômio 21, começa dando nome para Paraxá, Kitetse. Kitetse la milchama al oivecha, udetano Adonai Eloheinu beadecha, veshavita shiv-o. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e o eterno teu Deus os entregar em tuas mãos, e deles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa, a desejares e a tomares para ti por mulher,
Então a trarás para dentro de tua casa, e ela raspará a sua cabeça, deixará crescer as suas unhas, e tirará o vestido de seu cativeiro de sobre ela, ficará em tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe 1 mês. E depois, olha que coisa, e depois estarás com ela, desposá-la-ás, e será para ti por mulher. E, se não a quiseres, a deixarás ir em liberdade, não a venderás por dinheiro, e não a escravizarás, porque a afligiste. Então, essa expressão kitetse da nome Paraxá vem dessa primeira parte, que é o tratamento que se dá numa guerra ao trazer cativos. Ou seja, a Torá estabelece uma ética na guerra, não é porque trouxe cativo, é mais fraco, é mais fraca, e eu vou fazer o que bem entender. Se o Rabino Davi dissesse assim, é para terminar agora o estudo, porque precisamos encerrar. Vamos supor, se eu estivesse agora em Eretz Israel e está uma sirene tocando, temos que sair correndo agora para um abrigo. Resumo numa frase a Parashá Kitetse, eu diria que a Parashá Kitetse estabelece comportamentos diante dos mais fracos. Ponto. Vamos para o abrigo e acabou o estudo. Se fosse o caso. QTC estabelece parâmetros e comportamentos diante dos menos favorecidos. Vai tratar do cativo, vai tratar da viúva, vai tratar do órfão, vai tratar de várias situações, até mesmo do passarinho, não é? O Abido colocou a imagem lá do passarinho, até mesmo do passarinho que está chocando seus ovos. Como você deve se comportar diante do mais fraco, entendam que há alguém menor que você em alguma situação, você pode ter uma vantagem, seja financeira, uma vantagem de sabedoria, uma vantagem de experiência, alguma vantagem você pode ter de força física, e a Parashat vai dizer como você deve se comportar e estabelecer justiça diante do mais fraco. Então, aqui, nessa primeira parte, mostra uma mulher cativa, vindo de guerra, o soldado apaixonado, porque ela é formosa, vai ter que estabelecer um parâmetro de espera. Aquela formosura vai se acabar, porque ela vai raspar o cabelo, vai deixar a unha enorme, vai ficar como enlutada por seus pais, ou seja, você vai dar aquele tempo, e nesse tempo você vai dizer, ah, eu não gosto mais, não está mais formosa, então você vai ter que tomar decisões. Vai desposar, vai deixá-la livre, não é objeto para ser vendida. Então é isso. Como nos comportar diante do mais fraco ou em algum momento em que eu estiver um pouquinho acima, abre aspas, acima aí no sentido de alguma vantagem que eu tenho, eu não posso abusar da minha pequena vantagem diante do outro. É isso. Mas como temos mais um pouquinho de tempo, vamos mastigar um pouco mais. Vamos lá. A Paraxá tem 74 mitzvot. O Plaut diz 72. Então há uma discussãozinha se são 74, porque quem codificou em 613 mandamentos, Maimônides, né, Rambam, que é o grande legislador, ele diz que há 613 preceitos. Veja que esta paraxá é que tem maior número de preceitos. 27 positivos e 47 não fazer proibições. Vida civil, vida familiar, vida social, vida ética. Então não muda muito. 72, 74 é a paraxá com maior número de mitzvot. Pensando nisso, é, aqui separado algumas principais, veja, principais mitzvot da paraxá. Leis sociais e de cuidado. Devolver objetos perdidos,
ajudar a descarregar um animal cansado. Olha aí, o comportamento diante do objeto, como também diante do animal. Construir um parapeito no telhado para evitar acidentes. Olha, você foi abençoado com uma casa. Então, em cima, construa ali um parapeito, uma proteção, para que ninguém tenha um mazal não muito bom. Né? Nós falamos mazal tov, quando desejamos uma boa sorte para alguém, mas a tradição diz que nem todo mazal é tov, que mazal também significa sinal. Ah, vai casar. Ah, que seja um sinal bom, porque pode não ser um bom mazal, então tem que ser um mazal tov. Vai viajar, mazal tov, que seja um sinal para o bem. Então você construiu uma casa e de repente, imprudentemente, você permite um acidente na sua casa. Olha aí, você se comportando de forma errada diante dos mais fracos. Construa proteção. E aqui, lógico que fala de parapeito, mas hoje na modernidade você pode pensar em várias possibilidades de você estar morando no local que há algum perigo e você tem que tomar providência. Haja. O que mais aparece aqui dentro das parashiot mais importantes? Olha, ética e honestidade. Pagar salário de um trabalhador no mesmo dia, usar pesos e medidas justos no comércio, deixar cantos da colheita para pobres. Família e vida pessoal, né? As mitzvot que estão aqui. Regras sobre o filho rebelde, direitos de herança do primogênito, procedimentos do divórcio. Então, o pai, na cultura antiga, tinha todo o poder, até mesmo de matar seu filho. Vem a Torá e fala: alto lá, leve a um tribunal, estabeleça a justiça. Então, existe freios, por mais que pareça agressivo levar um filho ao tribunal para ser morto. Mas para a época é algum limite, é alguma cerca que está se estabelecendo aqui. Então, isso também é mitzvah. Em respeito à natureza, veja, o respeito à natureza. Enxotar a mãe pássaro, Shiluah Haken, antes de pegar os ovos, os filhotes. Então, há uma intenção, geralmente, de alimentação, há alguma intenção de pegar os ovos, os filhotes, só que a mãe pássaro não pode ver, porque isso será uma tragédia. Ver sendo sido levados os ovos, os seus filhotes. Então, afaste essa mãe pássaro, isso é mitzvah, antes de tirar a proibição de misturar lã e linho e a proibição de plantar sementes misturadas. Estranho isso, né? Você vai fazer uma plantação e você vai no mesmo local colocar a mistura. Ou seja, respeite a natureza, respeite os limites. Você não é o criador ali, você é um parceiro da criação. Então tem esses mitzvot chamado Klaim, que é em proibição de plantar sementes. E também até o mesmo um jumento com um boi está fazendo a lavoura, não pode colocar um peso, né? Colocar um equipamento em que a força do boi atrapalha esse mais fraco. Então, tem a questão do respeito à natureza dentro dessa paraxá. Justiça e memória. Limitar o número de açoites, ou seja, as punições corporais existiam e, às vezes, sem regra alguma, a Torá vai e diz, peraí, em caso tal e tal, 40 já está bom. Alguém me disse uma vez lá em Israel, estou estudando as leis das chibatadas. E falou de uma maneira assim um pouco, você já decorou quantas chibatadas dá em cada caso de transgressão? Eu falei, não decorei, não estou muito afim de decorar as leis das chibatadas, não. Mas existe, na literatura essa questão de algumas punições eram com açoites, a Torá de calma, ainda que naquela época isso fosse algo da cultura, mas há o limite aqui dos açoites e a ordem de lembrar e apagar a memória de Amaleque. Ou seja, 74 mitzvot de 613 deixa a paraxá realmente bem, bem carregada. Muito bem. Falando em mitzvot, eu separei esse texto do Pirkei Avot para nós mastigarmos um pouquinho.
Diz aqui o texto em hebraico. Ben Azai Omer. Reviratz lemitzvah kala keva hamura. Uvoreach min ha'avera. Shemitzvah goreret mitzvah. Va haverá goreret haverá. Shesechar mitzvah mitzvah. O sechar haverá haverá. Então, a tradução, Ben Azai disse: corra para um mandamento leve, simples, calar, simples, leve, como se fosse um pesado, e fuja da transgressão. Pois o mandamento arrasta outro mandamento, e uma transgressão arrasta outra transgressão. A recompensa por um mandamento é outro mandamento, e a recompensa por uma transgressão é outra transgressão. Isso aqui é uma tradução mais livre e interessante da em Pirkei Avot, veja, Pirkei Avot é um anexo e faz parte de uma literatura talmúdica. No capítulo 4 é Mishnah 2. Capítulo 4, Mishnah 2. E eu separei aqui alguns verbos, larutz, correr, corra para ver. A gente pode dizer revirat, ou seja, seja apressado, seja rápido, corra para uma mitzvah. É fácil, leve. Tem a livroar, que é já o fugir, fuja do pecado. E tem aqui a puxar, o arrastar, que é o verbo ligror. Então, esse pensamento aqui da ética dos pais, Ben Azai é um grande sábio, que alguns chegam a dizer, ele não chegou a ser declarado rabino, mas é um grande sábio que vai colocar esse pensamento de que você precisa se apressar para cumprir a mitzvah mais leve, como se fosse uma mitzvah mais difícil, fugir do pecado. E interessante, quando você põe a mão no bolso, já aconteceu com vocês com certeza. Você às vezes vai buscar algo na bolsa e a coisa está emaranhada, aí você quer pegar uma chave, vem chave, aí vem outra coisa, aí vem R$ 5, e você, quando vai ver, fica, né, sacudindo a mão porque você não quer aquilo tudo, mas porque a coisa está toda emaranhada. Então, essa poesia, essa poética, essa metáfora de que quando você cumpre uma mitzvah, você está arrastando outras. E quando você transgride uma mitzvah, você viola um princípio, um preceito, você na verdade está puxando vários, porque você vai entrar numa rotina de haverá. Muito bem. Essa é a orientação, porque estamos falando de questão de mitzvah, ou mitzvot, ou pecado. Porque é uma paraxá que nos dá maior número de mitzvot. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa emergência, esses verbos que se usam aqui, que são usados aqui: correr, fugir, arrastar, são coisas assim que o poeta colocou, que o sábio colocou como algo de certa urgência, certo peso, né? Uma outra tradução, né? Ben Azai disse: sejam rápidos em cumprir um mandamento menor como se fosse um maior. Fujam da transgressão. Pois um mandamento leva a outro mandamento, já que já não é arrastar, mas é levar, é outra tradução interessante também. Um mandamento leva a outro mandamento, e uma transgressão leva a outra transgressão. Pois a recompensa por cumprir um mandamento é outro mandamento, e a recompensa por cometer uma transgressão é uma transgressão. Então, há um princípio de que se há 613 princípios, preceitos codificados por Maimônides, há um princípio de que, quando alguém pergunta o que eu ganho com isso, o que eu ganho em lembrar-me do Shabat. Esse lembrar do Shabat envolve um trabalho semanal. Sabemos que Shabat, a preparação não começa no Yom Shishi, na sexta-feira, né? Para alguns já começa na terça, já começa no domingo. Que roupa eu vou usar?
que comida eu vou ter, que jantar eu vou ter no Shabat. Então, a semana inteira caminha, a semana caminha para o Shabat. Então, o que que eu ganho com isso? Se alguém perguntar. O que você ganha em observar o Shabat? Um Shabat lindo. Então, o mandamento tem por recompensa o próprio ato de cumprir o mandamento. E o que que eu perco? Qual é a minha posição pelo pecado? É o próprio pecado. Então, o poeta, o sábio, vai dizer que o cometer uma transgressão ou violar um preceito já é algo ruim, além de atrair outra coisa ruim. Então, não é só que punição eu vou receber. O próprio ato de violar um preceito da Torá já é um ato que é ruim, né? Porque vem depois a consciência, vem a necessidade do choro, alguns choram, se arrependem, vem teshuvá, e a teshuvá é demorada. A pessoa gente, tem um princípio na tradição judaica que fala que a coisa mais perigosa é o hábito, não é nem um pecado em si, é o hábito. Você se acostuma uma vez, duas vezes e começa a buscar uma argumentação para dizer, não, isso para mim não são 613, para mim são só 22. Eu entendi que meu judaísmo só habita em mim 22. A pessoa começa a justificar tanto que despreza as coisas mais leves, como vamos tratar um pouco sobre calar, mitzvah leve, mitzvah fácil. Então, aqui, esse é o princípio de que corra para cumprir o mais leve como se fosse o mais pesado e não brinque com a transgressão, fuja. Aí vem uma outra forma, uma outra leitura. Ben Azai disse, corre para cumprir o mitzvah, mandamento ou boa ação, leve como para uma pesada e foge do pecado. Essa aqui está bem parecida também. E veja bem, a rotina de um judeu, de acordo com esse pensamento, com essa metáfora, é uma rotina que envolve prática de mitzvah ou mitzvot. E o que é mitzvah? Pode ser traduzido por mandamento, lei, ordem, boa ação, atitude positiva, ação que confere conexão com o sagrado. Parece que é um pouco mais eufêmica, né? Fica mais jeitosinho, mais cheirosinho. É uma ação, uma atitude que me conecta com o divino. Em vez de usar a palavra mandamento, ordem, é uma atitude positiva. Ok, tá valendo, pessoal. Mitzvah é uma atitude positiva, mitzvah é uma boa ação, mitzvah é uma ação que confere conexão com o sagrado. Isso é mitzvah. E a rotina de um judeu ou de um ser humano que teme a Deus pode também ter esse momento aqui da haverá. Haverá. Tradução de haverá. Transgressão, ofensa, violação da lei, uma falta, só comete uma falta, um delito, uma infração, uma violação, o pecado, né? Só que a tradução para pecado, já que vivemos em um país de maioria cristã, fica um pouco fora de contexto, né? Porque o tratamento de pecado no judaísmo é bem diferente. Ou seja, a palavra transgressão ou errar o planejamento inicial. Você planeja algo e errou. Planejei chegar às 14, cheguei às 18. Bom, houve um erro aí de cálculo. Ok, isso é um desvio de. Então, pecado dá um peso muito mais complicado, e até porque nós que estudamos a Torá não gostamos muito dessa religião da culpa, né? Que a religião foi usada por muitos séculos como instrumento da culpa. A pessoa sofre um inferno em vida, porque vive diante de um juiz severo o tempo todo. Então, transgressão, ofensa, uma falta. Eu tinha um alvo para acertar e eu não fui até aquele pontinho, mas eu vou treinar um pouco mais, eu vou melhorar. Então, a vida de um ser humano, de acordo com esse sábio, é entre mitzvah e haverá. Mitzvah e haverá. Mitzvah e haverá. Não vou aqui ser indelicado com ninguém e perguntar quantas haverot cometemos hoje, ou quantas mitzvot nós cumprimos hoje. Não é delicado perguntar isso. Mas já que estamos próximos de Rosh Hashanah,
nada impede de que a gente faça essa contabilidade. Hoje, 19, nesse dia lindo que vivemos aqui em São Paulo, eu consegui praticar bastantes atitudes positivas. Ah, sim, eu estava no hospital pela manhã e um senhorzinho de 80 anos queria muito conversar com alguém e eu fiquei com ele além da conta. Eu tinha um compromisso, eu me dei um pouco mais. Oh, uma atitude positiva, eu posso considerar isso, esse par de ouvidos que eu dei para aquele senhorzinho, ele ficou muito feliz. Opa, já vou contabilizar, ó, isso aqui é positivo. Aí enviei uma mensagem para alguém que estava muito triste em outro estado, a pessoa chorou com aquela mensagem, me agradeceu 5 ou 10 vezes. Opa, então assim, nada custa que a gente faça um balanço, uma contabilidade de que, já que vivemos entre Haverá e Mitzvah, que a balança tenha há mais coisas positivas do que desvios, não é? Esse pensamento dentro dessa paraxá, quando saíres, que tem de ser. Então é isso, Mitzvah e Haverá, e essa divisão que o sábio colocou foi: existe a mitzvah kalá, um preceito considerado leve ou fácil, ou seja, pode dizer assim, há mandamentos cerimoniais ou com aparente menor impacto imediato. Então a pessoa pode falar: isso aqui não tem muito impacto, é algo menor. Sim, conta. Uma mitzvah kalá, uma mitzvah leve. Aparentemente não tem peso nenhum. Ah, ok. Existe uma mitzvah vindo dos rabinos, vindo dos rabinos, né, judaísmo rabínico, que ao chegar o Shabat, costuma acender a vela, e você fala, Asher que deixar-no bemitzvotá, betzvano, né, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste, né? Lerradlik, acender neste Shabat. Então, é muito fácil ter um par de velas e ter um fósforo. Então, mitzvah calar. E tem aquela que já é Hamurá, né? Hamurá vem de Hamur, algo mais completo, mais pesado. O que é uma mitzvah Hamurá? Preceito considerado pesado, preceito difícil, mandamentos cruciais de ética humana ou proibição de idolatria. É difícil. Porque na nossa leitura moderna, o ídolo pode estar dentro de nós, né? Nós podemos nos transformar em ídolos de nós mesmos, né? Nós podemos nos transformar em ídolos de nós mesmos. Vocês estão me ouvindo? É que para mim apareceu a mensagem de que o Sim, sinal acabou. Não sei o que aconteceu. Não, estamos te ouvindo perfeitamente. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Não sei se todo E, mundo. Também estou te ouvindo, eu Morelli, também. e perfeitamente. sumiu da tela aqui o PowerPoint. Vocês estão Eu vendo o também. PowerPoint? Estamos vendo o PowerPoint. Mitzvah. Kitetse, lá em cima é o mitzvah Olha do. que coisa, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vocês estão vendo? Sim, nós estamos vendo. Kalá, mitzvah kalá. Agora o Aqui. passarinho. Tá. Opa. Ah, tá. Tá, ok. Então, ok, agora estou vendo. Kalá Então, chamou. assim, a mitzvah que é fácil e a mitzvah que é hamurá, que é mais pesada e mais difícil. Qual é a orientação do sábio Ben Azai? Qual é a orientação do sábio? Corre, corra para cumprir uma fácil, como se fosse uma corrida para cumprir um preceito difícil. Você se prepara o ano inteiro para cumprir Yom Kippur. Kol HaKavod, parabéns. Mas existem outras, são leves, e às vezes, por serem mais leves, não ganham destaque, não ganham agenda. E aí o sábio nos diz: olha, se esforce com rapidez para cumprir uma menor, como se cumpre uma maior. Por que estamos falando isso? Porque nesta paraxá há diversas mitzvot aparentemente leves. Aparentemente leves. E uma delas é chamada, pelo menos pela maioria dos rabinos, com que eu já li, já estudei, eles dizem que essa é a menor mitzvah da Torá. Não sei se o Rabino Davi Léo vai concordar, mas eu já li em várias literaturas que qual a menor mitzvah, qual a mais fácil? É essa do passarinho.
Então é com essa que a gente vai pensar aqui, trabalhar um pouquinho. Mas como assim? Essa paraxá se chama Shluach. Tá aqui. Enviar, enviar ao pé da letra. Enviar, Haken, o ninho. Não fala nem de expor, que é passa. Fala o ninho tem que ser enviado. Mas eu acho que vai ser trabalhado aqui a interpretação. O envio do ninho. Que coisa! A mitzvah kalá, ou a yoter kalá em hebraico, né? Mais leve, das 613, é essa chamada Shiluach Haken. Devarim 22, versículos 6 e 7. O envio do ninho. Se, ao longo do caminho, você se deparar com um ninho de pássaro em alguma árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sentada sobre os filhotes ou sobre os ovos, aí vem aqui a mitzvah. Não pegue a mãe junto com sua cria. Mitzvah do não fazer negativo, agora vem a mitzvah do positivo. Deixe a mãe, deixe ir a mãe. Pegue apenas a cria. Aí vem uma coisa assim, para que você possa ficar bem e tenha uma vida longa. Parece complexo isso, porque as mitzvot não têm recompensa. A princípio, a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah. Como é que vem agora essa e diz, se você fizer isso, você vai ficar bem e vai ter vida longa. Alguém lembra de uma outra mitzvah que fala praticamente a mesma coisa? Ter vida longa. Qual é a outra mitzvah? Que vai dizer que se você fizer isso, você vai ter longevidade. Honrar os pais, salvo me engano, me veio à mente. Colacavô. De acordo com a maioria dos estudiosos, somente essas duas diz que haverá uma recompensa de longevidade. As demais fica meio nublado qual a recompensa, aí o sábio diz, a recompensa é o próprio mitzvah. A recompensa da mitzvah é a mitzvah. Agora aqui, você tem uma necessidade de pegar os filhotes ou os ovos, não faça isso na frente da mãe. Respeite a maternidade, ainda que de um animal. Isso é mitzvah calar. Respeite a maternidade, porque chama aqui de mãe. Em hebraico, está chamando de mãe, não fala só um animal, Hail. Não, a mãe não pode ver essa tragédia. Então, preserve a mãe desse sofrimento. E aí, na literatura talmúdica, vai discutir-se de que essa mãe, esse passo vai voar, vai fazer novos ninhos, vai ter novos ovos, vai preservar a espécie, e aqueles que foram tirados por alguma necessidade serão usados ou não. Mas veja, se eu fizer isso, eu vou ter uma vida longa. Agora, na história judaica, muitos ficaram em dúvida. Bom, se é mitzvah, eu tenho que cumprir. Então vamos aí, Rabino Davi Leá, vamos marcar a chamar, vamos no domingo procurar ninho de pássaro para cumprir essa mitzvah, porque tem que cumprir para ter vida longa. Na história teve isso. Pessoas que se afligiram e foram atrás de ninhos. E conta que um menino tentando fazer essa mitzvah caiu e morreu. E o pai, que também era agora não me lembro o nome, não, realmente não tem um nome, mas o pai parou de acreditar em Hashem, em Deus, disse: Não creio mais na Torá, porque está escrito que eu vou ter vida longa se eu cumprir, e esse menino morreu. Então percebam a cabeça das pessoas que seguem a questão literal e tentam, né, em nome de uma santidade, fazer coisas que beiram a absurdos. A pessoa deixou de crer porque não veio vida longa, e sim veio um acidente trágico. Então veja que se. A pessoa tem que ler o hebraico também, né? Se, ou Uma seja, condição em é uma português, né? condição. Falou o nosso literato, uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Se você estiver caminhando e viu um ninho,
E nas entrelinhas, parece que houve alguma necessidade, não é fazer por fazer, houve alguma necessidade, não faça na frente, não pegue a cria e junto com os filhotes, não faça isso. Muito bem, se eu não tenho que acordar e sair com a lanterna para cumprir a mitzvah, porque eu quero morrer aos 130. Isso aí é bem infantil. E vem aqui uma outra, na Bíblia hebraica da Sefer, vai dizer quando encontrar, está vendo? Olha, também um quando já é temporal, não é? É um temporal quase com ideia de condicional. Quando encontrares algum ninho de pássaros diante de ti, pelo caminho, então isso pelos sábios, então não é algo doméstico. Não está se falando de pássaros e ninhos dentro do seu quintal. Não, está falando no caminho, na rua. Não vale para dentro do quintal. Doméstico. Quando encontrares algum ninho de pássaros diante de ti pelo caminho, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com os filhos, mas sim espantarás a mãe, já usa um verbo mais forte, né? Espantarás a mãe e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que te seja bem, prolongues os teus dias. Shiluach Haken, o envio do ninho. E aí, o texto em hebraico, coloquei só para reforçar, que não está escrito somente envia, está escrito duas vezes. Shaleach teshalar. Shaleach teshalar et haem. Olha aqui a mãe aqui, ó. É como se dissesse envia, envia, tira, tira, afasta, afasta. O texto dá essa ideia de que tem que ser feito com uma certa seriedade esse afastamento. Ve'et rabanim, veja, chamou aqui de filhos, né? Ve'et rabanim tikar lach, serão acolhidos. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar daqui a pouquinho, só para a gente pensar como é que, dentre tantas coisas que há aqui que nós falamos no começo, divórcio, ou pagar o empregado no dia certo, ou no mesmo dia, ter medidas justas, ter balança, ter medida, a questão do limite nas punições, a questão dos cativos de guerra, a mulher que foi trazida e não pode ser tratada como um desrespeito, com desrespeito, e dar-se o tempo para que ela chore a ausência dos pais. No meio de tantas mitzvot, vem uma e coloca ali, o pássaro tem que ser afastado. Tem outra que fala, enquanto o boi estiver mastigando, não amarre a boca. Não coloque pesos iguais para animais diferentes. Uma paraxá linda da aplicação da justiça para o que é mais fraco. O que alguém quiser comentar, como é que isso se procede na modernidade? Até porque no Brasil é crime você pegar um ninho de um animal silvestre, por exemplo, é crime, né? Ah, eu vou cumprir a mitzvah, achei um ninho. Você não pode ir lá ao pé da letra, mas sim pegar o espírito da mitzvah, pegar o coração da mitzvah. Qual a lição que a Torá quer passar a mim, que eu terei dias bons e prolongados se eu tratar esse pássaro com certa dignidade? É isso que é mais importante. Opa, alguém levantou a mão? Jacobson. Ô, amigo, pode falar. Eu, enquanto várias vezes a gente lê todo ano, e quando eu penso assim nos filhotes, eu me lembro do sítio da minha avó, e eu digo, puxa, ela tá falando aqui que a gente tem que comer. Quantas vezes a gente via, por causa de uma tempestade ou de uma chuva, algum galho que caía, né? Aí a gente, mesmo sem saber, em vez de comer, a gente procurava procurar uma árvore, um local onde fizesse o ninho e colocasse os ovos, né? Então, se a gente encontrava quebrada, era aquela dó, assim, de infância.
enfim, mas eu vejo assim, quando tu trouxeste para o Brasil, eu acredito assim que a nossa espiritualidade, ela é materializada quando a gente tem essa humanização, né? Eu acredito que a minha espiritualidade, ela tem que ser humanizada. E quando tu fala dos direitos, tá falando assim dos nossos deveres sociais, né? Éticos e poxa, é muito lindo. A gente é um tratamento, tratamento realmente com aqueles que são vulneráveis. E quantas pessoas vulneráveis nós encontramos na nossa cidade, nas ruas, por onde nós andamos. Claro que nas cidades a gente não encontra mais mãe, passarinhos e ovos e tudo mais, mas está cheio, talvez metaforicamente, de pessoas vulneráveis que pode ser que estão fora dos seus ninhos, fora dos seus abrigos e tudo mais. Eu acredito que aí a gente também tem que para fazer essa que semana passada também, na quarta-feira, trouxemos essa temática, né? Desse trabalho que social demonstrando a nossa espiritualidade, porque não as nossas relações maior é com o ser humano, com aquele que está conosco, né? Então esses pequenos animais aí do passarinho, da mãe, são atitudes que a gente precisa trabalhar na pleno século XXI com o que nós encontramos em nossas Rodar. cidades, por onde nós estamos. Ah, Não sei se eu falei s- besteira, mas é isso que sim. vem à Não, minha não, não. cabeça. Não, não falou besteira. Eu só vou reforçar que nesta paraxá, que tem 74 mitzvot, por várias vezes aparecem também os animais. Então, tá certo o que você disse, só complementando que o trato também com o outro, esse outro também pode se revelar no animal E eu, indefeso. É mas isso só, aí. só queria complementar, Sim, sim. e a gente, porque hoje dentro do nosso país e agências municipais e tudo mais, está se fazendo leis de proteção aos animais, né? Nós temos animais domésticos e muitos deles são maltratados. Teve uma questão aqui em Santa Catarina do cachorro orelha, né? Que teve uma Ah, repercussão sim, mundial. é E verdade. também traz à tona também essas mitzvot dessa paraxá, né? Sim, Em relação aos animais. aos E isso animais. é bonito e é maravilhoso. Perfeito. A gente repensar a vida e achar, não é um animal, como diz, tratou como mãe. Ali quando traz É, aquele termo mãe, é mãe e verdade. também como no português, é algo muito forte, porque mãe a gente chama a nossa mãe, um ser humano. Exato. E essa mitzvah está dizendo mãe, quer dizer, o peso que cada um de nós tem em relação aos animais. É um respeito. Perfeito. Eu vou, se mais alguém quiser falar, eu escuto. Mais alguém quer Quero falar falar só sobre uma esse? coisinha, Moré. Ah, por favor, por favor. Márcio, quer falar antes, Márcio? Opa, boa noite. Boa Eu vou noite. falar rapidinho para não monopolizar o tempo. Eu não sei, pelo menos eu sempre vejo assim, né? Quando é nessa questão que fala assim de nessa para achar a questão do filho ímpio, né? O filho rebelde e tal. Para mim isso linka muito com a questão do quando fala Isso. a Tarot de Brot, né? Quando fala do honrar os pais para que se prolongue os seus dias. Para mim, eu vejo uma ironia nisso, porque, tipo assim, se você honrar os pais, Deus promete que você vai ter uma vida longa, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a contrário senso, o filho mau, o filho que passa da conta, apesar de que os rabinos vão colocar uma série de cercas, né, para essa aplicação prática disso, mas no limite tinha pena de morte para ele, né? Então eu acho curioso essa, essa oposição, né? Se você for um bom filho, você vai ter uma vida longa. E se você for um filho muito ruim, no limite da Torá, você podia até ser morto, né? E aí essa questão do ninho, né, também, eu vejo muito isso a ética com a natureza, né, a ética com os animais, aquela questão de não cozinhar o filhote com o leite da mãe, né, enfim, tem toda uma que eu acho interessante. E por fim, o Morê mencionou o Pirkei Avot. Eu estava pensando nessa, eu não lembrava de memória exatamente o texto, né, mas eu pensei nisso na sexta.
Porque assim, pelo menos na minha experiência pessoal, né? Tem época que eu tô mais próximo, né, da tradição, cumprindo, fazendo tudo certo, seguindo ali. E tem época que eu tô, como os americanos falam, né, off the data, né? Eu tô mais distante ali, tô fora do caminho. E a minha experiência pessoal que eu tenho é que quando eu tô fora, tô afastado, quando eu tento voltar parece que é mais difícil, assim, tipo, quando eu tô fazendo quando eu tô no caminho, parece que a coisa retroalimenta para ficar mais fácil, né? E quando você se afasta, que você tenta ir, você tenta, pô, parece que tudo dá errado, assim, pra você não conseguir, sabe? Pelo menos Perfeito, é isso que eu sinto, né? perfeito. Uma coisa chama a outra, você fica É preso no isso. hábito, na rotina. Obrigado pela cooperação, participação. Rabino, Davi? Eu só queria reforçar o que já foi dito, principalmente por você, Aguinaldo, e outras pessoas, mas sobre essa mitzvah do Shiluach Haken, né, e tantas outras que tem nessa paraxá, em outras parashiot, eu acho que a gente sempre deve se esforçar para trazer isso para o nosso contexto, né? Não que seja errado proteger o passarinho, muito pelo contrário, claro, mas a gente deve olhar com os olhos do que está ao nosso redor. E essa mitzvah em particular, eu acho que tem uma leitura um pouquinho diferente que a gente pode fazer, pouca coisa, mas não pensar nos passarinhos ou nos ovos, mas pensar principalmente na mãe pássara, né? Porque, na verdade, quem está em situação frágil, tudo bem, os passarinhos são um lado fraco também, mas quem está numa situação frágil nesse momento é a própria mãe pássara, porque ela está ali no ninho para proteger os seus filhotes. Ela não está ali passeando, né? Ela está ali e ela tem menos possibilidades de se defender porque ela tem essa missão de proteger os filhotes. Então é muito injusto a gente ir lá e pegar a mãe junto ou sem os passarinhos, não importa, né? Porque ela está ali numa função de mãe, né? De ficar assim atenta ao que está acontecendo com os filhotes. Isso se repete para todas as espécies, ou a maioria das espécies, não sei se todas, inclusive os seres humanos, né? Então é assim que acho que a gente deve olhar essa mitzvah. Não se aproveite de alguém que está numa situação frágil, não é a palavra que eu queria usar, mas enfim, não estou achando uma melhor agora. Está numa situação de Vulnerabilidade. delicada, né? De o quê? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade talvez seja uma boa palavra. Enfim, ela está numa situação que ela está preocupada com alguma coisa, e você vai lá e se aproveita dessa situação dela, ou dessa pessoa, ou desse pássaro, ou desse animal, não importa, né? E comete um ato que não é legal, né? Então, a Torá não proíbe de comer alguns pássaros, né? Tivemos aula sobre cachuruto ontem, quem estava na aula lembra do que o Moré Celso falou, mas enfim, alguns pássaros são permitidos, né? E quando eu conversei sobre essa paraxá na terça-feira, no residencial, para trazer mais para o dia a dia deles, né? Eu sempre tento enfim, talvez não seja o correto, né? Porque aqui está falando do pássaro no campo, mas eu trouxe falar das galinhas, que eu achei que era mais fácil para os residentes, os senhores de 80, 90 anos entenderem, né? Falei, a Torá não proíbe comer galinha, não é um problema comer galinha, né? O frango, ou enfim, né? Mas você não pode se aproveitar da galinha, chocando os ovos lá e catar a galinha e falar, agora vou comer essa galinha agora porque ela está quietinha ali, eu vou me aproveitar dessa situação, né? Então, enfim, só como um exemplo mais prático, né? Mas acho que vale para, enfim, qualquer situação onde você, sendo a parte mais forte, vai se aproveitar daquele momento de fraqueza ou de vulnerabilidade daquele outro ser ou pessoa, né? E vai cometer alguma coisa que não faz muito sentido. E eu trouxe mais um exemplo só para ficar claro, e agora eu encerro. Eu falei sobre pessoas em situação de rua. A gente teve no Brasil, infelizmente, possivelmente continue acontecendo, mas teve um caso célebre, acho que foi em Brasília, alguém me corrija se eu estiver errado, né, de um morador de rua que foi incendiado. Simplesmente jogaram fogo nele, é claramente uma Um pessoa em índio, uma é. situação muito vulnerável, e alguém foi lá e fez essa
não tem nem nome para isso, né? Não é nem maldade, é muito pior que uma maldade. Enfim, eu sei que é uma situação extrema, não acontece todo dia, mas a gente, mantidas as devidas proporções, são, enfim, é a mesma mitzvah. Você não pode se aproveitar daquela pessoa que está numa situação mais vulnerável e praticar um ato odioso como esse, né? E aqui eu encerro. Ok. Obrigado. Eu vou compartilhar só para encerrarmos aqui. Vai lá. É, ok. Vamos lá. Então, é isso. A Paraxá Kalá leve, que é o exemplo do pássaro, tem a mesma recompensa da Paraxá Hamurá pesada, que é honrar pai e mãe. Só para mostrar que o sábio nos orienta, corra, se esforce para cumprir tanto a leve quanto a pesada. Tem um texto aqui do Rabino Yehoshua Gordon, de abençoada memória. Alguém pode ler esse pequeno texto? Aí a gente fica. Posso ler? Por favor. Rashi destaca esse conceito explicando que a justaposição de várias mitzvot nesta paraxá ilustra como uma mitzvah leva a outra, e depois a outra, e em uma cadeia contínua. Essencialmente, se alguém encontra um ninho e quer levar os ovos ou filhotes, deve primeiro mandar a mãe embora. Agora diz Rashi. Observe o que acontece. Com a prosperidade que você merecerá como recompensa por cumprir este mandamento, você continuará É, construirá uma nova casa e estará então posicionado para cumprir a mitzvah de Maquê, que é delineada no versículo subsequente. Quando construiu uma casa nova, faça uma cerca protetora, uma maaque, para o seu telhado, para que não derrame sangue em sua casa, de modo que aquele que poderia cair na cova, como não recompensa, caia. Poderia não cair, caia. não caia. Certo. Como recompensa adicional por cumprir o mandamento de mandar embora a mãe pássaro, você também será abençoado com vinhedos e campos, e isso o obrigará a cumprir as mitzvot de Kelaim. As proibições de misturar espécies de grãos ou vegetais, cruzar animais e arar o campo com um boi e um jumento simultaneamente, ou quaisquer dois tipos de animais. Sabe? Obrigado. Yoshua Gordon. Obrigado, Jacobson. Então, ele faz essa coisa, né? Esse apanhado de uma mitzvah puxa outra mitzvah e essa paraxá coloca essa sequência aí de continuidade. É, Maimônides, mas alguém quer ler esse texto? Maimônides, de abençoada memória. Tem algum voluntário para ler? Ou eu posso ler? Eu posso ler Leia. Ah, ok. Quem? É Lígia, por favor. Lígia. isso. Envio do ninho. Os ovos sobre os quais a ave choca e os filhotes que precisam da mãe geralmente não são próprios para consumo. E quando a mãe é afastada, ela não vê seus filhotes sendo retirados e não sente nenhuma dor. Na maioria dos casos, porém, este mandamento fará com que o homem deixe o ninho intacto, porque os filhotes ou os ovos que ele tem permissão para levar são, em regra, impróprios para consumo. Se a lei prevê que tal sofrimento não deve ser causado ao gado ou às vezes, quanto mais Olha, cuidadosos devemos Ou ser as aves. para não causar sofrimento aos nossos semelhantes. obrigado. Guia para os perplexos, que Maimonides escreveu. Então, se a lei prevê que tal sofrimento não deve ser causado ao gado ou às aves, quanto mais cuidadosos devemos ser para não causar sofrimento aos nossos semelhantes. Então, Maimonides já começa a buscar o espírito da lei aqui, o remes, né, a indicação. O rabino Dov Ber de Bezerit, de abençoada memória, conhecido como Magid de Mezerit, da Ucrânia. A data do nascimento dele é controversa, mas olha que coisa linda. O judaísmo começa quando
enxergamos a dor do outro, mesmo a dor de uma vaca. E quando é que ele disse isso? Porque esse grande Magid, esse grande sábio, ele parou a caminhada que iria dar uma aula, as pessoas aguardando, e ele por horas ficou envolvido para socorrer uma vaca. E muitos dos seus discípulos ficaram incomodados. Como é que esse sábio, esse Magid, esse, como se fosse um rabino-chefe, está deixando de estudar a Torá, está deixando de ensinar a Torá para cuidar de uma vaca, né? E ele, nesse contexto de socorrer um animal, ele fala isso. O judaísmo começa quando enxergamos a dor do outro, mesmo a dor de uma vaca. Vocês não estão vendo que ela está sofrendo? Não há Torá com sofrimento, não há Torá com dor, mesmo de uma vaca. Então, é uma frase que desperta em nós essa consciência. E esse rabino Menachem Mendel Kotz, muito conhecido, Rebbe Kotz, de abençoada memória, na Polônia, 1787, ele diz isso. Quem não vê Deus em todo lugar, não pode vê-lo em lugar nenhum. Então, se você é zeloso no cumprimento das mitzvot, dos preceitos, tente enxergar o sagrado em tudo, seja algo mais fácil, seja algo mais difícil. Esse mesmo rabino também tem uma frase linda dele. Certa vez, um aluno perguntou para o Rebbe de Kotz: Rebbe, como eu posso saber se estou crescendo espiritualmente? Ele respondeu: veja como você trata quem é menor que você. No momento em que você respeita o passarinho e o cachorro, você está crescendo. Então, às vezes as pessoas esperam ouvir de um Rebbe uma palavra angelical, e ele está falando de cachorro. Não é isso. Não é para se espantar com isso, na verdade. A Torá está nos orientando como luz a tratar tanto o menor mandamento como o maior mandamento com a mesma pressa, com o mesmo respeito, mesmo que se envolva animais. E tem essa frase aqui também linda do Alter Rebbe, Rabi Shneur Zalman Eliade, Zichrono Livraha. Ele diz: quando alguém continua estudando, nesse caso é Torá, porque o contexto é de Torá, quando alguém continua estudando enquanto uma criança estiver chorando, ele ainda não entendeu a Torá. Por que que ele disse isso? Porque estava numa casa ensinando o Torá para muita gente, e uma criança num quarto chorava sem parar. E esse grande rabino, ele parou o estudo, já que ninguém levantou, ninguém foi buscar, ele pegou a criança e ficou por um bom tempo. E o pessoal, alguns reclamando, como é que um homem dessa sabedoria largou a Torá para pegar uma criança? Ele disse: não, não larguei a Torá, isso é Torá. Se uma criança chora e ninguém ouve, não há Torá. Então, essas frases, junto com esse entendimento do mandamento em tese menor e um mandamento em tese maior, que Kitetse nos orienta, nos coloca nessa situação. Eu vou pular aqui só para ler. Eu só queria que tu Oh, depois pode tu falar. voltasse nas frases que eu queria tirar uma foto Ah, aqui no aqui, meu celular, desde a aqui, aqui, primeira. aqui é uma. Só um minutinho. Sim, senhor. Pronto. Aqui é outra. Só um minutinho. Só um minutinho. Sim, estou esperando. Este lá no Salve Lanuto. Temos paciência. Pronto. Pronto, mais uma. Essa daqui é maravilhosa também. Também é Todas. linda. Pronto. E recomendo que vocês pesquisem esses sábios, né? Red Coates também. E mais uma. Só um Ó, minutinho. Pronto. muito bem. É, Toda. bem, Vakashá. Para encerrarmos, então, tem aqui um pequeno resumo sobre a mitzvah menor. Ah, diz aqui: a verdadeira bondade começa nos detalhes. Deus valoriza a sensibilidade com os pequenos. Nenhuma mitzvah é insignificante. Tente entender o espírito do preceito do mandamento. Uma simples ação física desperta a misericórdia dos céus. Por que isso? Porque na Kabbalah, o Zohar vai explicar essa mitzvah do ninho,
dizendo que esse pássaro, ao voltar e não encontrar o ninho, começa a piar e fazer barulho, 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 barulho. Esse sofrimento incomoda os céus. Então, a leitura da Kabbalah já vê algo diferente, ou seja, você provocou uma oração, uma tefilá, um clamor dessa mãe diante de Deus para que ela volte a ter filhotes e tal. É, diz aqui, quem desenvolve compaixão se torna recipiente para receber compaixão. O judaísmo orienta a que se evite a dor do outro, ainda que esse outro seja o mais fraco ou até mesmo um animal. Então, eu encerro com essa reflexão. A Parashá de Kitetsê, se você estudar as 74 mitzvot e todo o texto calmamente, você vai encontrar exatamente isso. Como você trata quem é menor que você. E menor, entre aspas, tá, pessoal? É menor numa situação em que você tem uma certa vantagem e desdenha a fraqueza do outro, em nome, às vezes, de cumprimento de mitzvah pesada, grande, fazer algo com capricho, aquela mitzvah que só eu faço, e aí você atropela centenas de coisas leves e pequenas, mas que diante de Deus têm grande valor. É isso. Todarabá, e vamos praticar o bem. Muito bem, obrigado, Moré. Essa paraxá, na verdade, essa lição dessa paraxá também tem uma ligação direta com a paraxá Ekev. Né? A gente falou sobre isso quando a gente estudou a paraxá Ekev. Ekev, que é o calcanhar, né? Também representa essa mitzvah, os sábios vão entender, a mitzvah mais simples, né? Que está lá embaixo, né? Até ela é super importante, né? Antes da gente encerrar, eu queria dar uns poucos avisos, lembrar principalmente que nesse sábado de manhã teremos o nosso serviço de Shacharit Shabbat na Rua Bahia 1260. Vamos ler Parashá Kitetsê, o comecinho da Parashá Kitetsê, vamos estudar mais um pouquinho da Parashá Kitetsê, então mais oportunidades aí para quem quiser se aprofundar. A partir das 9h30. À tarde, nesse próximo sábado, dia 22, nós vamos, a partir das 4 da tarde, ter uma oportunidade que eu diria quase única de ouvir uma rabina muito conceituada, uma rabina acadêmica, quase vizinha do Moré, da Vidaricha, lá em Israel, ela mora em Jerusalém, e ela vai nos falar sobre Yom Kippur. Ela é uma pessoa realmente incrível, a gente teve aula com ela nessa terça-feira no curso de judaísmo, e ela vai nos dar a honra de estar com a gente no sábado, a partir das 4 da tarde, vai ser na Vila Madalena. Quem se inscrever vai receber o endereço direitinho, mas é no mesmo lugar onde a gente fez o último Kabbalat Shabbat Nefesh, naquela casa bonita, na Vila Madalena, e 4 da tarde, vamos terminar com uma Avdalah. Então é uma outra oportunidade dessa vivência comunitária, estarmos juntos, cantarmos, vai ser uma coisa muito gostosa, tenho certeza. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Não sei quando ela vai voltar ao Brasil e não sei quando nós vamos estar em Israel e poder assistir uma aula dela, né? Então, assim, é uma oportunidade que eu diria incrível. Eu fui aluno dela, quase todos os rabinos brasileiros foram alunos dela, o Dani Zé, que ele já foi aluno e vai continuar sendo aluno dela. Enfim, é uma... Eu não vou usar a palavra celebridade, mas é realmente uma pessoa no mundo reformista. Ela é uma rabina muito importante. Ela é autora do Sidur. A especialidade dela é liturgia, aliás, diga-se de passagem. E ela é uma das autoras do Sidur reformista, do novo Sidur reformista, que chama Tefilat Adam, esse aqui, que é um Sidur incrível também, que a gente um dia gostaria de ter no Brasil em português, mas ainda não chegou a hora. Bom, para terminar, se inscrevam, o link foi, amanhã eu vou mandar de novo o link, vamos mandar de novo. Um detalhezinho que eu esqueci, eu pulei. Quem for no sábado de manhã na Rua Bahia 1260, a Rua Bahia vai estar fechada, não vai poder vir de carro pela Rua Bahia, porque aquele prédio gigantesco que está sendo construído, eles vão instalar uma grua, sei lá o que eles vão instalar, e vão fechar a Rua Bahia.
Então venham pela rua Itápolis, que é quase na esquina, com o Neshama. Parem, quem vier de carro, para o carro lá, quem vier a pé, entra por ali. Enfim, vai ser a melhor solução para chegar no Neshama no sábado de manhã. Não venham pela rua Goiás, vocês não vão conseguir entrar, tá bom? Finalmente, semana que vem tem Kabbalat Shabbat Neshama. Vai ser lá na Rua Bahia, isso a gente vai avisar depois, mas já as inscrições já mandamos o link. E por último, grandes festas, cada vez mais próximas, segundo Moré, 23 dias, né? Até dia 11 de setembro, quando a gente vai começar a comemorar o ano novo judaico, né? O aniversário da criação do mundo. Não deixem de se inscrever, os links já foram mandados mais de uma vez, mas podemos mandar de novo. Se inscrevam, quem tiver qualquer dificuldade com questão financeira, avise a Laila, e a Laila vai dar um jeitinho, tá bom? Acho que é isso por hoje, a menos que alguém tenha mais alguma pergunta. Eu queria mais uma vez agradecer ao Moré, dizer para o Moré que boa viagem, eu sei que ainda faltam alguns dias, mas desde já nesse Atová, e que a gente possa se ver em breve pessoalmente. Quem sabe antes de você viajar possamos dar um abraço em você ainda. E é isso. E quando a gente puder se encontrar em Jerusalém ou em Israel ou em Eretz, será um prazer. Boa noite para todos. Boa noite, um E abraço, noite. Moré. nos vemos em Boa breve. Boa noite. noite. Obrigada. Boa, Amoré. Nada, Boa Shkoya. noite. Boa noite, Shkoya, muito Toda obrigada, Rabá. amor. Obrigado, tudo de Rabá. bom. Só coisas boas.